Quando você se permitiu brincar, qual foi a última vez que você perdeu a noção do tempo fazendo alguma atividade divertida com os seus sobrinhos, filhos, ou até com seus amigos adultos mesmo, mas brincando de ser criança? Será que você não tem levado a vida a sério demais? E isso tem gerado uma série de dificuldades para lidar com as emoções? A infância é a base da nossa formação emocional. É durante esse período que desenvolvemos nossa identidade emocional, ou seja, a maneira como aprendemos a lidar com os sentimentos e o que internalizamos sobre afeto, sobre amor, sobre segurança, sobre aceitação e várias outras características. Alguns terapeutas referem-se à nossa criança interior como nosso eu emocional. As experiências que a gente vive, as nossas relações com quem cuida da gente quando é criança, o ambiente ao nosso redor, tudo isso influencia profundamente a forma como, na vida adulta, vamos interpretar o mundo e nos relacionarmos com nós mesmos e com os outros. E se você sente que a vida de adulto está pesada, que tem dias difíceis de encarar, talvez feridas do passado que nunca foram curadas, fique comigo até o final desse podcast, porque hoje nós vamos falar sobre esse mundo da criança interior, sobre esse eu emocional e vou te sugerir várias práticas para te ajudar a ter uma vida muito mais leve e feliz. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma saúde mental melhor, desenvolvimento pessoal e também te ajudar nas relações, na carreira. Estamos aqui falando sobre desenvolvimento, né? E cuidar da nossa criança interior é essencial para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional. Muitas vezes, as experiências da infância vão moldar as nossas crenças e os comportamentos da vida adulta. Quando a gente se reconecta com essa parte de nós mesmos, que muitas vezes ficam ali esquecidas, né? A gente pode curar feridas antigas, resgatar nossa espontaneidade, alegria genuína que muitas vezes se perdem com as responsabilidades do dia a dia. Reconhecer e validar as emoções dessa criança interior também nos permite desenvolver autoestima, sermos mais saudáveis, confiarmos mais nos outros, sermos mais autênticos. E esse é um convite para a gente acolher as nossas vulnerabilidades com amor, com compaixão e promovendo um crescimento pessoal, trazendo mais equilíbrio emocional para as nossas vidas. Mas eu sei que esse é um papo que muitas pessoas não entendem muito bem. Mas como é que é isso, Sheila, de criança interior? Muitas das feridas emocionais que a gente carrega ao longo da vida têm as raízes nesse período. Vivências como rejeição, abandono, crítica, falta de afeto, luto, podem resultar em padrões emocionais que influenciam em tudo na nossa vida, na forma como a gente olha para a gente mesmo, na forma como a gente olha para os outros, até nas nossas expectativas de vida. Tem crianças que têm uma infância tão desafiadora que viram adultos que não se permitem sonhar, não se permitem esperar mais da vida, sabe? E é por isso que quando a gente trata essas feridas, elas vão afetar a maneira como a gente lida com os nossos desafios emocionais, as nossas interações com as pessoas. Mas também é na infância que a gente é mais livre, mais criativo, mais conectado com a nossa autenticidade, com a nossa essência. Durante essa fase, as brincadeiras têm um papel essencial no desenvolvimento emocional. Brincar, a gente na psicologia estudava muito sobre isso, né? Que o brincar é uma das formas de educar a criança, uma das formas de falar sobre assuntos muito desafiadores. E é mais do que um momento de lazer, é uma forma de expressão, de resolução dos conflitos, de abertura assim, do mundo para si mesmo, de ensinar, quando você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que tem alguma criança perto de você, você já deve ter percebido que crianças são esponjas que estão absorvendo tudo, né? Mas à medida que a gente cresce, muitas vezes a gente perde o contato com esse lado lúdico, com esse lado curioso. A gente deixa de lado o que a gente chama de criança interior. Uma pergunta importante para a gente refletir é: qual foi a última vez que você reservou um tempo para brincar? Isso mesmo.
sei lá, eu não sei do que você brincava na sua infância, né? Na minha infância brincávamos de rouba-bandeira, peteca, futebol, ficava de bola com os amigos, esconde-esconde, eu não sei, mas qual foi a última vez que você se permitiu, inclusive, brincar com uma das brincadeiras que você tinha na época de criança? Na correria da vida adulta, a gente leva tudo muito a sério. E a gente esquece que o brincar não é algo exclusivo das crianças. É algo para nós adultos usarmos como técnica para aliviar o estresse, para estimular a criatividade, até para lidar com as emoções difíceis de uma forma mais leve. Ainda hoje, na psicoterapia, vários terapeutas utilizam da musicoterapia ou da arte terapia, ou eu mesma já passei para alguns clientes atividades como brincar, né? Para que a pessoa estava num nível de estresse tão elevado que ela encontrou, às vezes, no tênis, no paintball, no handball, no vôlei, encontrou formas de expressar as suas emoções. Então, quando você se permite brincar, você está cuidando dessa criança interior e permitindo que você tenha momentos de leveza no momento presente, no aqui e agora, né? Cuidar dessa sua versão criança aí dentro também é acolher as dores, as feridas da infância que ainda não foram curadas. Às vezes, conversando com algumas clientes que estão sofrendo com depressão ou sofrendo com algum problema no trabalho, e a gente consegue perceber claramente que aquela adulta que está se manifestando ali, na verdade, ela tem uma crença limitadora que se instalou lá na infância, de que ela não era boa o suficiente, ou de que ela não daria conta, ou tinha um pai ou uma mãe muito crítico, que colocava defeito em tudo. Então, tem tanta coisa que pode ser abordada, e ignorar essas feridas vão levá-las a se manifestar de formas prejudiciais, como autossabotagem, medo da rejeição, ciúme, baixa autoestima. É claro que não é um tipo de coisa que a gente descobre sozinho, então buscar a ajuda de um profissional pode ser um passo importante para curar essas feridas e transformar essas experiências. Mas, de um modo geral, essa primeira parte do podcast é para te dizer que existe uma versão criança aí dentro de você. Você precisa olhar para ela, precisa entender do que ela precisa, porque é ali que as coisas começaram. E para que você consiga ter uma vida mais leve, mais feliz, mais significativa, tem algumas estratégias de se reconectar com essa criança interior que vão te ajudar. Uma sugestão prática: reconecte-se com as suas memórias da infância. Reserve um tempo para refletir sobre as suas experiências da infância. Pode ser que você pergunte para pai, mãe ou alguém, às vezes você não tem seu pai e sua mãe, mas alguém que tinha presença na sua infância. Você vai perguntar assim, quais eram as atividades que você mais gostava quando era criança, vai relembrar dos momentos que trouxeram alegria, espontaneidade, vai resgatar aquela sensação de curiosidade, alguma coisa legal que você aprendeu, né? E é claro que vão vir as coisas desafiadoras também, mas está tudo bem, acolha o que vier, entendendo que tudo isso fez parte da sua formação, né? E outro ponto importante é o que eu disse durante todo esse podcast: permita-se brincar. A brincadeira é uma das formas mais eficazes de acessar a sua criança interior. E não precisa ser nada muito elaborado, pode ser algo simples, como colorir, se você era uma criança que gostava de colorir, desenhar, ou jogar um jogo, ou andar descalço, ou tomar banho de mangueira. Um dia desse eu tomei banho de mangueira com as minhas sobrinhas aqui no quintal. Eu me senti uma criança novamente, né? Então, às vezes são coisas bem simples, mas que vão trazer prazer e vão te ajudar a se divertir. Um terceiro ponto é praticar a autocompaixão. Acolha suas emoções e trate você mesmo com gentileza. Sempre que a vida ficar pesada, difícil, ou que você sentir que fez algo errado, pergunte-se assim: se eu fosse uma criança de 7 anos, né? Como eu falaria comigo? Então, você está falando com você de uma forma dura, às vezes, que burro, como é que você faz isso? Você não é bom em nada, nada que você faz dá certo. Imagine que você está falando com você mesmo na versão criança. Você ia gritar, xingar, chamar de burro uma criança de 7 anos? Não é possível, né? Então, quando você enxerga essa criança dentro de você, você consegue praticar essa autocompaixão de uma forma muito mais leve. Imagine que a sua criança está ali na sua frente e ao invés de estar falando com você mesmo, se tratando com rigidez, com grosseria,
Fale com você mesmo como se você fosse aquela criança. Isso pode ajudar bastante. Eu sei que algumas pessoas têm muita dificuldade com essa prática, mas acredite, funciona. O ponto 4. Identifique as suas feridas da infância. Então, já aconteceu comigo de atender pessoas que tiveram uma infância muito difícil, porque eram muito doentes, porque ficavam muito no hospital, ou porque viveram alguns traumas de rejeição, o pai abandonou, ou a mãe abandonou, ou apanhou muito. Então, é importante identificar quais foram essas feridas da infância, reconhecê-las e levá-las para a sua terapia é bem importante para desenvolver outras práticas de autocuidado, ok? Então, não é o tipo de coisa que a gente quer ficar lembrando disso sozinho também pode abrir feridas que a gente não sabe lidar, mas é o tipo de coisas que você pensa, olha, eu vou pensar nessa situação da minha infância e vou levar para minha terapia, ok? Ponto 5. Desenvolva o autoconhecimento através da escrita. Isso mesmo. Escrever pode ser uma poderosa ferramenta para acessar suas memórias. Experimente fazer um diário. Como você se sentia quando era criança? Um diário que você escreve não só o que sente, mas também desenha, colore, sabe? Você pode usar a experiência lúdica da escrita, fazer algo bem colorido, como se você fosse uma criança mesmo escrevendo as suas emoções. Funciona super bem. Ponto 6. Cultive o hábito da curiosidade. As crianças são naturalmente curiosas. Tente redescobrir essa curiosidade na sua vida adulta, explorando coisas novas, se permitindo errar, se permitindo fazer as coisas com menos julgamento, mais abertura. E isso pode incluir tentar novos hobbies, aprender algo novo, ou explorar algo desconhecido, aprender uma brincadeira diferente. Tem tanta coisa para a gente aprender, né? E a curiosidade da criança pode ser uma aliada nesse processo. O ponto 7, acolha suas vulnerabilidades. Muitas vezes, durante a infância, a gente aprende que precisa ser forte. Você tem que ser forte. Engole o choro. Não é hora de chorar. Não quero ver você chorando. Não chora à toa. Então, no entanto, se permitir ser vulnerável e expressar suas emoções, cria um espaço seguro para a sua criança interior se manifestar. Isso pode ser feito em conversas com pessoas de confiança, conversas com a sua psicóloga. Isso pode ser feito no seu diário, né? Você pode desenvolver diálogos, né? A criança conversando e o adulto respondendo. Tem muitas formas de se fazer isso e acredite, funciona muito bem. Principalmente para pessoas rígidas, essas pessoas céticas, rígidas, que não acreditam muito em terapia. Quando eu uso alguma dessas técnicas de criança interior, elas ficam assim encantadas com o resultado. Muitas técnicas de meditação também podem ajudar a resgatar a sua criança interior. Durante essas práticas, você pode visualizar a sua versão criança, visualizar você dando palavras de apoio, você abraçando, você brincando com essa criança. Isso ajuda a fortalecer a sua conexão com a sua essência emocional. Vai funcionar super bem. Teve uma vez que eu estava com uma cliente num processo de muita autocrítica, de muito julgamento, de ser muito dura consigo mesma. E aí eu conduzi ela através de uma meditação para ela visualizar a criança, visualizar a versão dela criança, conversar com essa criança e dizer para essa criança tudo o que ela queria ouvir quando era criança. E aí essa cliente chorou muito, porque ela falou, nossa, Sheila, eu era uma criança do interior, que era só trabalho, fui abusada, esse processo aqui foi muito importante, porque eu consegui abraçar minha criança, eu consegui acolher minha criança, eu consegui dizer para ela o que ela precisava ouvir. Então, assim, tem muita coisa boa nesse processo de cuidar da sua criança interior, tá? Confesso que não são as técnicas mais fáceis e que dentro do processo terapêutico funcionam muito melhor, ok? E busquem ajuda profissional para isso. Porque se você percebe que certas memórias da infância ainda têm um impacto negativo na sua vida, você precisa tratá-las, explorar elas, explorar esses sentimentos num ambiente seguro, com a estratégia certa, vão ajudar você a deslanchar emocionalmente e a se sentir muito mais livre, se sentir muito mais conectado com você. Espero que você tenha gostado desse episódio.
Eu espero que tenha feito sentido para você, que você consiga perceber que todos nós temos dentro de nós a nossa criança interior, o nosso eu emocional, que precisa ser acolhido, cuidado, que merece brincar, que merece se divertir, que merece ser abraçado, digamos assim. E se você gostou desse episódio, compartilhe com todo mundo que possa se beneficiar dele. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas tiverem acesso a conteúdos de psicologia, mais pessoas vão ser saudáveis, né? Vão ter mais saúde mental. Me siga também nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi. Tem episódio novo sempre por aqui. E até o próximo podcast. Um abraço!